Daniel, o Lorival traz um relato intrigante a respeito do que um lobista em Washington considera que é um bom argumento para defender o cliente dele. O cliente dele é uma empresa brasileira que quer escapar do tarifaço. Então, o argumento, puxa vida, vocês vão ser prejudicados, parece que não cola. A gente está usando quais? Então, vamos começar dizendo o seguinte, por mais que haja uma sensação de alívio pelas exceções ao tarifaço, a gente não tem elementos sólidos, objetivos para dizer que isso se deve à negociação empenhada pelo governo brasileiro, por Geraldo Alckmin. O que dá para dizer é que foram criados alguns canais. Geraldo Alckmin tem conversado com Howard Lutnick, as equipes da Fazenda aqui no Brasil e do Tesouro estão se falando. Na semana passada, o Bessent mandou dizer a Fernanda Haddad que só não entra nisso porque, segundo ele, a moral não está muito boa ali com Donald Trump, que ele andou defendendo demais o Powell, então que não seria um bom interlocutor para o assunto. Pode ser só desculpa, mas isso que foi relatado. Agora, o que aparentemente está na mesa, e eu digo aparentemente porque existe uma confidencialidade muito grande em torno dessas negociações por exigência dos Estados Unidos, aparentemente você tem alguma questão relacionada às Big Techs, minerais críticos, tarifas para etanol e uma promessa de esforço do lado brasileiro de acelerar registro de patentes, que é uma velha queixa do lado americano, principalmente na área farmacêutica. Agora, não dá para se iludir também que só esses bons canais possam ser suficientes para garantir um bom acordo. Como bem dizia uma pessoa hoje aqui em Brasília, se fossem suficientes, a Índia, que se esmerou tanto num bom contato com a Casa Branca, Narendra Modi foi absolutamente atencioso com a Casa Branca desde a posse de Donald Trump e nunca falou nada contra os Estados Unidos no âmbito dos BRICS, não tinha tomado 25% de tarifa na cabeça. É isso. William, tem uma preocupação muito grande dos empresários, né, na estratégia que o governo vai montar. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem ligado para os empresários, empresários que são donos de grandes empresas ou são representativos dos setores. E ele está fazendo esse trabalho de mapear, ouvir de cada empresário, de cada setor, onde é que o calo pega, qual é a necessidade. E é claro que eu estou falando dos setores que ficaram com a tarifa maior, né? Que sobraram com a tarifa maior, que acabou sendo um escopo bem mais reduzido, porque daqueles 50 e poucos % que sobraram dentro da tarifa de 50%, há vários regimes especiais. Carro, autopeça, aço, alumínio, cobre, tudo regime especial. Então, quando você faz essa limpeza, sobrou 36% das exportações para os Estados Unidos, já que ficaram com a tarifa de 50%. Então, há essa preocupação dos empresários de primeiro dar esse mapeamento correto para o governo e depois para dizer, para ter o cuidado na montagem dessa estratégia que o Daniel acabou de dizer. E a gente vem repetindo aqui, né? O governo ter a disposição de elaborar uma proposta em que inclua discussões sobre Big Techs e terras raras e patentes, que são coisas sensíveis para o governo, e para o governo americano e para o Brasil, pode ser uma boa saída. Mas está interessante porque tudo muito confidencial, cada empresário participando de uma forma, mas o fluxo de informações a gente percebe que deu uma estreitada. Welber, qual é a sua avaliação dessa atmosfera que o Lorival nos descreveu há pouco, que o Daniel e a Thaís acabaram de abordar, em relação a qual argumento é convincente que o Brasil apresente aos Estados Unidos? William, eu queria fazer algumas observações que casam um pouco com o que o Lorival e o Daniel mencionaram. Primeiro, a ordem executiva foi publicada agora à noite, mantém aquelas exceções que estavam no anexo 2 do ato executivo de 2 de abril. E muitos dos produtos são os mesmos que foram excetuados para o Brasil. Ou seja, não apenas o que foi excetuado para o Brasil, mas que estão excetuados para os demais países também não sofrerá tarifas adicionais. Então, não foi só mérito do Brasil. Segundo, existe um esforço reiterado de vários setores brasileiros de entrarem na lista de exceção.
Agora, a informação que eu tenho de alguns colegas de Washington, que é preocupante, é que há um esforço, uma pressão de outro lado para aumentar as medidas contra o Brasil também. Tanto de algumas empresas que têm interesse em pressionar o Brasil, quanto do grupo mais radical do MAGA, que acha que tem que dar um exemplo no Brasil, inclusive por outras situações similares, como o que acontece na Colômbia agora, numa questão judicial também. Então, há um debate dentro do governo americano e isso não necessariamente vai ser positivo para o Brasil, o que enfatiza a necessidade de uma negociação mais presente, de talvez começar a pensar em algumas concessões. A outra novidade do dia, que não queria deixar de registrar, é que hoje aconteceu a audiência da Corte Distrital de Colômbia, que foi o recurso contra a decisão do Tribunal de Comércio Internacional, que deu ganho a importadores americanos. E a Corte não deu a decisão, mas teve uma pendência muito visível, eu assisti à audiência, muito visível para os importadores, contra o uso da lei de emergência econômica. Só que, mesmo que eles deem uma sentença favorável aos importadores, ainda caberá um recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que só deve ser decidida no segundo semestre do ano que vem. Então, as tarifas continuarão sendo aplicadas. Há uma possibilidade de incluir produtos brasileiros na lista de exceção, mas há um risco de haver outras medidas contra o Brasil, inclusive com a extensão da Lei Magnitsky. Lorival, ontem, inclusive, na edição da qual você participou, uma edição especial que fizemos ontem, mais longa, o embaixador Rubens Barbosa, que sem dúvida tem uma longa experiência em diplomacia, num determinado momento nos dizia o seguinte: tem que desacoplar a questão política da questão comercial. Tem que desacoplar. Se não desacoplar, vai ser difícil andar. O que o Weber está sugerindo é que é impossível. Bem, eu acho que vale a pena fazer esse esforço. Eu acho que dá para ter alguns ganhos nesse esforço. De qualquer maneira, essa contaminação ela é muito ruim para o Brasil, né? Então, acho que o caminho é esse mesmo. E daí a importância das empresas, né, e dos lobistas que estão aqui para pavimentar essa estrada aí e conseguir. Acho que o caminho é muito de anunciar investimentos ou demonstrar que existem empresas americanas aqui que se beneficiam, que geram empregos, como no caso da Embraer, por exemplo, que gera 10 mil empregos indiretos aqui, além dos 2.500 empregos diretos das fábricas da Embraer, né? Gera 10 mil na General Electric, em outras empresas fornecedoras para os aviões e tal. É claro que na parte assim de commodities essa é uma abordagem mais difícil, né? Mas embora as empresas de laranja estejam presentes aqui nos Estados Unidos, sobretudo na Flórida e tal, então acho que é muito esse o caminho, né? Será que o café não gera empregos aqui nos Estados Unidos? É claro que deve gerar. A carne, a mesma coisa, né? Então é uma questão de estudar isso. É lamentável. Uma coisa que o Daniel apontou há bastante tempo já e que eu constatei aqui também, é que tem se desarticulado, né, aquele escritório, o BIC lá, a Coalizão da Indústria Brasileira aqui, que custava US$ 600 mil por ano, que não é nada, né, assim, as empresas pagavam entre 10 mil e 45 mil dólares e tal, tinha um funding, um patrocínio ali da Apex, do BNDES, que foi retirado, e era 2018, as empresas falaram, não, é a China que é o alvo do Trump e tal, tá tudo bem com o Brasil. Isso foi um grande erro, realmente, né? Porque você ter esse trabalho contínuo ajudaria. Também na linha do Daniel sobre a Índia, né? Você vê que tem uma ótima ligação política no entanto, esses 25% de tarifas. Por quê? Porque a Índia é super protecionista, né? A Índia tinha tarifa de 100% para os automóveis americanos.
né? Porque eles estão desenvolvendo lá a indústria local de automóveis. Então, isso é reflexo também das tarifas altíssimas indianas.